Então nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos e vamos apresentar nossa segunda palestrante, que é a professora Carmela Grün. Eu vou passar rapidamente a biografia da professora, que é advogada, escritora, ativista e jornalista, diretora-presidente do jornal Estado e Direito, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Univiter e também em Direito e Processo do Trabalho pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, em parceria com a Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, da Academia Cearense do Direito, e onde inclusive foi eleita como segunda vice-presidente da Academia Brasileira de Direito. Ela defende a proposta de cultura jurídica popular para desobstruir os caminhos do acesso à justiça, propondo que a sociedade brasileira perceba o direito no seu cotidiano e, com isso, exercite uma cidadania mais ativa. Professora, quero agradecer muito a sua presença aqui, Obrigada. Dizer que já foi uma alegria conhecê-la aqui no evento e vamos agora prestar atenção às suas palavras. Eu peço apenas que fale também com o microfone de Skype para que a professora Fernanda possa ouvir. Tá bom. Boa tarde, então, a todos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui retornando ao Porto. Tenho uma imensa admiração pelo professor Paulo Ferreira da Cunha. Estou muito feliz de ver o Rui Manuel Gens de Moura Ramos, que já entrevistei sobre o controle de condicionalidade português, sistema de controle de condicionalidade português. E naquela época eu tinha um pouco de dificuldade com o idioma, porque ele fala bem rápido, mas aprendi muito e tenho muito carinho por todos aqui presentes. Tenho o professor Elcio, que é um colaborador também do jornal Estado de Direito. E eu vim falar sobre a Corte Internacional, né, a Tribunal Constitucional Internacional, como garantia ao direito do trabalho. Eu vou falar do caso brasileiro, né, e o que a gente tem aí de perspectiva pela frente, preocupada com as questões que estão acontecendo politicamente também. Das alterações ocorridas pela nefasta Lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT, com toda certeza afirmo que de nada observa tratados e orientações de direitos humanos em que o Brasil é signatário. Ao mesmo tempo, a Carta Maior do nosso país, a Constituição de 88. O professor Jorge Souto Maior, em diversos artigos e palestras, se manifestou, e que eu concordo com o pensamento dele, de que a lei serve para atender os interesses do grande capital, sem observar as razões de existir de uma legislação sobre o trabalho, sobre a proteção ao trabalhador. A fragilização advinda por essas alterações ferem o mínimo existencial, desde as arbitrariedades a um contrato intermitente, considerado pela professora Valdete Souto Severo como a forma máxima de precarização, em que se quer a garantia de trabalho, como salário, férias, etc., porque nele o trabalhador é convocado apenas quando o empregador considera necessário. Assim, como uma pessoa conseguirá se manter e também manter aqueles que dependem da sua subsistência? Falamos nesse colóquio o desafio de criar um Tribunal Constitucional Internacional em que se consiga um consenso de garantias mínimas de existência digna, porque, apesar das diferentes culturas, temos consciência daquilo que fere a nossa integralidade como ser humano? Será que temos? Outro tópico da reforma trabalhista em relação à CLT, que fere a Constituição em seu artigo 5º, inciso 35, é o acesso à justiça, pela cobrança de custas e honorários advocatícios, perícia que vier a ser necessária, e fere esse artigo, o artigo 5º, inciso 35, estou citando alguns só como exemplo, fere a questão dos princípios orientadores de sobre empresas e direitos humanos da ONU em 2011, que foi regulamentado no Brasil recentemente, 21 de novembro de 2018, pelo decreto 9571,
em que diz assim: são eixos orientadores das diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, a obrigação do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais, a responsabilidade das empresas com respeito aos direitos humanos, o acesso aos mecanismos de reparação e remediação para aqueles que nesse âmbito têm os seus direitos afetados, e a implementação, o monitoramento e avaliação dessas diretrizes. Além disso, completando 70 anos, então, que a gente é um dos tópicos do evento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse é o artigo 23, que fala também sobre a proteção ao trabalho, a obrigação do Estado com a proteção aos direitos humanos e, enfim, aqui que eu coloquei, toda pessoa tem o direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho em condições equitativas e satisfatórias de trabalho, a proteção contra o desemprego. Todos têm direito também, sem discriminação alguma, ao salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração, esse aqui eu já coloquei, equitativa e satisfatória. A reforma trabalhista, ela é um retrocesso a toda a legislação que foi referida, porque impõe ao trabalhador a cobrança de custas, então, dos honorários do advogado, do perito, daquele pedido em que foi improcedente. Então, se o processo ele tiver diversos pedidos e um deles for improcedente, daquele pedido que o trabalhador for improcedente, ele vai ter que pagar pela improcedência desse pedido. E além de ter que pagar, isso acaba dando um efeito de medo, e esse medo fere, pune, oprime ainda mais quem é a parte mais vulnerável dessa relação assimétrica. Portanto, a grande intenção do legislador é acabar com a justiça do trabalho, alegando o fato de que, se não houver mais processos, como se não as lesões passassem a não existir mais no curso do contrato de trabalho, elas não ocorressem. Então, é uma forma de essas situações gerarem mais medo, mais preocupações e de uma certa maneira mudar a cultura de se buscar no judiciário o direito à reparação a uma lesão ocorrida nesse período. Entre as falácias que nós temos aí, e essas ondas de fake news, nós temos que combater a desinformação. Retomando o ponto da pergunta, temos consciência daquilo que fere a nossa integralidade como ser humano? Acredito que não. Se a população vive na miséria e uma pequena parcela vive com muito dinheiro, e essa última é desinteressada e despreocupada com essa realidade de violência, aumento do número de pessoas desempregadas, os jovens que estão excluídos, o Estado paralelo oferece um mínimo de estrutura e proteção. Assim, os trabalhos ilícitos são feitos de forma a se manter e que geram, lógico, graves danos para todos nós, desde a prisão indigna, a condenação da família que paga por uma pena junto com aquela pessoa que cometeu o ato, e a morte. Quando um ativista morre no Brasil, a minha responsabilidade aumenta pelo dever de não me calar frente às barbáries que estão acontecendo com um presidente ilegítimo. 42 milhões de eleitores entre votos brancos, nulos e que não foram votar, que deixaram de passar, conseguem demonstrar a marca desastrosa de ausência de participação cidadã na gestão pública. Vivemos a legitimação da violência, dos direitos humanos são coisa para vagabundo, de que o Estado deve intervir menos na economia e nas relações de trabalho. 2 pontos que quero, indo para o final, comentar, que a reforma também retirou. Um deles foi a questão da contribuição sindical obrigatória, o aumento de requisitos para a igualdade salarial, com o objetivo de dificultar ainda mais um direito internacionalmente garantido.
Nesse aspecto, no primeiro ponto sobre a contribuição sindical, um país em que vive a desinformação, como já comentado, pela ausência de participação cidadã para uma gestão pública democrática, mostra que ainda temos muito a investir. É a contribuição sindical para os representantes dos trabalhadores como uma forma indireta de fazer uma política pública, porque essa contribuição ela também fomenta com que se gerem mecanismos de esclarecimento, de educação, de formação cívica e empoderamento desses trabalhadores. Sem isso, a democracia fica sem dente, e com os dentes já fica difícil. Imagine sem vez, sem voz, sem autoestima e identidade enquanto grupo. No que se refere à igualdade salarial, o TST, pela súmula 6, já apresentando os requisitos indo contra a legislação internacional, restringiu o direito à igualdade. Mas a reforma foi ainda pior e quer desmoralizar a jurisprudência do órgão da Justiça do Trabalho, do órgão máximo da cúpula da Justiça do Trabalho, nas palavras do professor Homero Batista. Por exemplo, o aumento da jornada, a prescrição para ingressar com uma reclamação, são temas que agora estão sendo discutidos pós-reforma, mas num projeto antigo que é a PEC 300 de 2016. Nesse momento, encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o relator, deputado Luiz Fernando Faria, que tem como objetivo, então, fazer uma emenda à Constituição, alterando a redação dos incisos 13, 21, 26, 29 do artigo 7º da Constituição, para dispor sobre a jornada de trabalho até 10 horas diárias, aviso prévio de 30 dias, prevalência das disposições previstas em convenções ou acordos coletivos e prazo prescricional de 2 anos até o limite de 3 meses para ações ajuizadas após a extinção do contrato de trabalho. Então, reduzindo mais ainda o tempo da pessoa poder vir reivindicar os seus direitos. A reforma trabalhista facilitou a dispensa coletiva também, pelo artigo 477-A, com o objetivo de esvaziar as atribuições do sindicato, violando inclusive a Convenção 158 da OIT sobre a dispensa do empregado por iniciativa do empregador. Temos alguns anos de muitos desafios no Brasil. Nesse ano, por exemplo, o STF vai decidir sobre a dispensa imotivada do empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, se é ou não inconstitucional. A princípio, pela pesquisa que eu fiz na especialização, que fala sobre a justa causa como a justa causa por ato de improbidade administrativa, por ato de improbidade na Petrobras, eu fiz a análise dos princípios que o professor falava anteriormente, que estão constitucionalizados: a legalidade, a publicidade, a eficiência, a motivação e o princípio da instrumentalidade dos atos administrativos. Nós, nesse momento no Brasil, vivemos uma grande onda para não publicizar as coisas que estão acontecendo, se escondendo informação, achando que as coisas podem ficar assim e que o povo não tem uma Constituição que garanta a publicidade dos atos, lá pelo artigo 37, ou mesmo a lei de improbidade administrativa, que exige um comportamento ético, moral e que respeite a coisa pública. Essas considerações, já quase batendo o meu tempo, são que eu gostaria de trazer para vocês. Eu faço um trabalho no Presídio Central há 8 anos, lá em Porto Alegre, e atendi mais de 1.000 detentos em tratamento de dependência química, reuni mais de 1.500 voluntários nesse trabalho, e eu acho que a grande forma de mostrar como o Tribunal Constitucional é importante para a gente poder pensar um país com menos desigualdade social é analisar as situações práticas, como foi colocado aqui, que estão acontecendo de violações à proteção do trabalhador e que visivelmente estão a interesse de grandes mercados, de grandes empresas que estão explorando cada vez mais e
e que não se mantém esse sistema, né? Então eu acho que o Tribunal Constitucional Internacional ele vai ter um grande papel para discutir essas situações. Tenho casos no Brasil que eu atendi de pessoas que, por exemplo, vão buscar uma equiparação salarial e tu não tem os documentos porque estão em poder da empresa, então o juiz ele tem que determinar que sejam apresentados esses documentos para que tu possa demonstrar um cálculo com mais exatidão em relação ao salário que deveria ser devido, e acabam extinguindo o processo sem julgamento do mérito, prejudicando o trabalhador. Daí se tu vai recorrer mais um ano, e daí tu tem que, a orientação que se tem nas varas do trabalho é que tu promova uma outra ação para que tu possa ter o direito ao acesso à justiça garantido para esse trabalhador. E uma das questões que eu tenho trabalhado muito é essas questões do direito administrativo, dos princípios que regem a administração pública direta e indireta, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque o governo ele propõe agora no STF, na verdade, vai sair uma decisão, vai ser decidido se pode ou não dispensar então o empregado sem justa causa. Então o Brasil já é signatário dizendo que a dispensa ali na OIT, no artigo 4º, diz que o trabalhador não deverá ser despedido sem que exista um motivo válido. Que motivo válido é esse? Vai ser qualquer coisa? Então já existe uma legislação dizendo que tem que ser motivada, e nós estamos discutindo se vai poder um empregado público ser dispensado de forma sem justificativa. Então eu agradeço a atenção de todos, considero um grande desafio expor isso resumidamente, porque são muitos tópicos que houve alteração, mas me preocupei com a questão do acesso à justiça, da questão da participação cidadã na gestão pública através dos sindicatos, de como fomentar isso. Nós não temos educação ainda, o povo não tem educação. Então, nós precisamos de recursos para que haja uma estrutura adequada e que as pessoas tenham um espírito de cidadania mais ativo. Obrigada.